As pessoas parecem não ter muita noção de probabilidades. Temos medo de andar de avião, enquanto que andar de carro não nos assusta nem um pouco, sendo que a chance de um avião cair é de 1 em 13 milhões, enquanto que a chance de um carro sofrer um acidente é de 1 em 5 mil. Por que nosso cérebro funciona dessa forma estranha é uma questão interessante. O fato é que, segundo a ciência, tomamos decisões baseadas em probabilidades de uma forma totalmente bizarra. E o que isso tem a ver com LuxMax? É sobre isso que iremos conversar. Seja bem-vindo. Você está no canal Olhos de Caçador. Miqueias encontrou LuxMax. Ele entendeu a importância que a aparência tem em todas as áreas da vida do homem, principalmente no trato com as mulheres, e resolveu iniciar suas rotinas para ficar mais bonito. Mas Miqueias é um cara muito cético, o que sim é um ponto positivo, mas além de cético, ele é muito avesso ao risco. Por exemplo, Miqueias tem uma mandíbula muito retraída, o que tem impacto na aparência dele e que exige uma cirurgia para ser corrigida. Mas esse tipo de cirurgia tem riscos, então Miqueias desiste da ideia. Além disso, Miqueias sofre de queda de cabelo e já tem algumas entradas. Mas ele ouviu falar que finasterida apresenta riscos no seu uso e resolveu não tomar nenhum medicamento para evitar colaterais. Muita gente vem falando sobre a harmonização facial e em como ela transforma o rosto de qualquer um, mas Miqueias já viu aquelas reportagens de famosos que fizeram a harmonização facial e o resultado foi um desastre, e por isso resolveu não fazer nada disso. O tempo passa, a evolução que Miqueias percebe na sua aparência não é lá grandes coisas, mesmo ele adotando uma rotina regradíssima, e a conclusão a que ele chega é que o LuxMax é inútil, abandona a ideia e volta a ter a antiga aparência. Você percebe onde Miqueias errou? O erro de Miqueias e de muita gente que adentra esse mundo da melhoria da aparência é superestimar os riscos. E eu até entendo que tem gente que ignora todo e qualquer risco, vai fazendo tudo que é procedimento estético e o resultado final é um desastre irreversível. Agora, a aversão ao risco que alguns caras apresentam é uma questão realmente interessante. Um exemplo que ilustra o que eu estou tentando dizer é a finasterida. Suponha que o risco de esse medicamento causar efeitos colaterais fosse de 100%. Nesse caso, é esperado que nenhum homem quisesse usar finasterida, o que faz todo sentido. Suponha agora que o risco de colaterais fosse 0. Nesse caso, seria esperado que todos os homens com queda de cabelo usassem finasterida. E agora, vamos ao fato real. 2% dos homens em estudos controlados relataram efeitos colaterais com o uso do medicamento, sendo que 3% dos homens que fizeram uso de placebo também relataram os mesmos efeitos colaterais, o que mostra que boa parte desses efeitos tem origem psicológica, mas vamos considerar os 2%. Nesse caso, seria esperado que apenas 2% dos homens que sofrem com queda de cabelo deixassem de usar o medicamento, correto? Não. Na verdade, 95% dos homens com queda de cabelo não usam por medo dos colaterais, o que é impressionante. Mas o que é ainda mais impressionante é que até mesmo caras que estão trabalhando na melhoria da aparência acabam deixando de usar esse medicamento por medo dos colaterais. Fenômenos parecidos ocorrem em relação ao transplante capilar e até outras cirurgias mais invasivas, como é o caso da cirurgia ortognática, em que muitos caras com queixo recuado e até com condições financeiras deixam de fazê-la por causa dos riscos que a cirurgia envolve. Na loteria, ocorre outro fenômeno bizarro. Se você perguntar para 100 pessoas se elas jogariam na loteria se a chance de ganhar fosse 0, ninguém jogaria. Mas se a chance for de 1 em 50 milhões, que é a chance real, temos 6 milhões de jogadores no Brasil, quase 4% da população adulta. E algumas dessas pessoas apostam quantias bem relevantes. Existem diferentes explicações para esses fenômenos. Uma delas é o chamado viés do impacto, onde acreditamos que situações negativas serão muito piores do que realmente são. Quando vamos ao dentista, acreditamos que a dor que vamos sentir ali será muito pior do que realmente será. E essa forma bizarra de avaliar riscos nos faz tomar decisões muitas vezes equivocadas. Se você estava pensando em fazer uma harmonização facial, um transplante capilar,
iniciar o tratamento com finasterida, ou até mesmo cirurgias mais invasivas, como é o caso da ortognática que eu falei antes, uma rinoplastia ou qualquer outra. E desiste da ideia porque encontrou uma ou outra pessoa que fez algum desses procedimentos e teve uma experiência ruim. Mesmo que as estatísticas mostrem que esses procedimentos quase sempre dão muito certo, você só caiu no viés de impacto, com consequências reais e palpáveis para sua aparência. E o pior é que, se você tem uma mente muito fraca, mesmo que alguém depois te mostre toneladas de dados mostrando que quase todo mundo que faz algum procedimento se dá muito bem, você ainda não vai se convencer por causa do que viu ou leu e ainda vai continuar com medo de fazer qualquer coisa. Sobre isso, a melhor forma é enxergar o LuxMax não como um jogo de ganhos possíveis. Na verdade, o LuxMax se trata apenas de evitar perdas. Suponha que você tenha de escolher entre as seguintes opções: ganhar R$ 800 com toda certeza ou ter 80% de chance de ganhar 1.000. O que você escolheria? Escreva nos comentários a sua escolha. Agora, escolha entre as duas opções: perder R$ 800 com toda certeza ou ter 80% de chance de perder R$ 1.000. O que você escolheria? No primeiro caso, as pessoas normalmente escolheriam o ganho certo, que é a mera probabilidade, mesmo sendo muito alta e a diferença sendo considerável. Mas quando se deparam com um segundo caso, as pessoas tendem a escolher a probabilidade, porque vai que ela dá sorte de 20% de não perder. Foi o que você escolheu? Acontece que não faz sentido nenhum escolher diferente nos dois casos. Estatisticamente, uma chance de 100% de ganhar R$ 800 ou 80% de ganhar R$ 1.000 são exatamente iguais. E isso vale para o caso de escolher perder. Mas veja que quando trocamos a questão de ganhar para perder, muda tudo na cabeça das pessoas. As pessoas tratam riscos de ganhos e riscos de perdas de forma totalmente diferente, e isso porque tendemos a lamentar perdas muito mais que comemorar ganhos. Isso explica porque alguém que aparentemente é conservador no que diz respeito a riscos, de repente se torna um cara arrojado porque a questão mudou para perdas. No caso do LuxMax, ao invés de pensar nos tais ganhos que você eventualmente teria ao melhorar sua aparência, é mais adequado olhar para as potenciais perdas que você está tendo agora mesmo por ter uma aparência abaixo da média. Estamos falando em maior dificuldades em conseguir um relacionamento e mesmo em mantê-lo, em dificuldades para conseguir um emprego ou uma promoção, no péssimo tratamento que conhecidos e até estranhos lhe dão influenciados pelo efeito chifres. Sem falar que a vida é uma só. Se você decide maximizar sua aparência quando ficar mais velho, os anos já terão sido perdidos, o que significa que cada ano que passa é um ano a menos que você terá de oportunidade de viver com uma aparência incrível. Alguns caras vão olhar esse vídeo e vão concluir que precisam mergulhar no Redmaxing e fazer toda sorte de cirurgias no rosto, no cabelo, no corpo, sem medo de ser felizes. E a mensagem claramente não é essa. Não é esse o caminho. Você tem que se maximizar de forma natural, com tratamentos para o cabelo, pele do rosto, sobrancelha, dentes, reduzir a sua gordura corporal, fazer exercícios faciais para a mandíbula, além de corrigir seu estilo de roupas. Só após isso, você pode pensar em fazer um transplante capilar, uma rinoplastia, um preenchimento na mandíbula, e por aí vai. Partir direto para o bisturi, sem se maximizar antes, é o caminho certo para a frustração. O que estou tentando dizer aqui é que se você tem, por exemplo, medo de tomar finasterida, mesmo a ciência provando que seus riscos são mínimos, tem medo de fazer algum procedimento claramente necessário para o seu rosto, porque foi influenciado por alguém dizendo que esses procedimentos vão estragar tudo, ou tem medo de fazer tais procedimentos porque tem medo de ficar sem aquele dinheiro e depois ele fazer falta, eu te convido a pensar se você não tem medo das consequências que você irá enfrentar pelo resto da vida, com 100% de certeza, por não ter investido na sua aparência. E considere também esse risco na hora de tomar alguma decisão. Na sua opinião, correr certos riscos para ficar bonito vale a pena? Não vale? Tem outros pontos que eu não abordei aqui que você acha importantes? Essa questão dos riscos que investir na sua aparência traz é muito extensa e vale uma boa discussão. Se gostou,
Deixe seu like, se inscreva e confere os links aí na descrição e no comentário fixado. Aparência não é vaidade, aparência é necessidade.